E agora vamos à última fala dos convidados e depois nós teremos ainda, para encerrar, 5 minutos para cada um. Fala agora Dr. Rogério José Pereira Derbli, que é assessor jurídico do Grupo em Defesa dos Participantes da Petros. Bom, primeiro, senador Wellington, alô. É uma honra e um prazer, e fico contente e feliz que mais um senador venha a se juntar ao lado do senador Paulo Paim nessa nossa luta. Tem um ditado, senador Paulo Paim, que é assim: o combinado não sai caro. Se o patrocinador instituiu o plano e sabia que tinha que pagar, ele paga. Ele não pode fugir desse pagamento. Então, o combinado não sai caro. A judicialização efetiva, que derramou milhares de processos em todos os regionais e desagou tudo aqui no Tribunal Superior do Trabalho, só tem uma consequência: o descumprimento do contrato. Porque nenhum juiz, nenhum desembargador, nenhum ministro proferia tantas decisões favoráveis se não tivesse efetivamente comprovado o descumprimento de um contrato. Então, houve o descumprimento de um contrato, talvez na busca de não pagar, ou pagar menos. Isso é degradante. Imagine Vossa Excelência, depois de ter pago tudo, inclusive pago a parte da patrocinadora, ter que ajuizar uma ação judicial para fazer valer o seu direito. Isso é degradante. Talvez por isso a comissão. É degradante você estar à frente de um petroleiro, aí no caso específico petroleiro não tem como fugir disso. Eu tenho outras ações, a FUNCEF, Sistema Eletrobras. Mas é degradante você ver uma pessoa de 78 anos chorar na sua frente porque não quer assinar uma procuração para ajuizar uma ação contra a empresa na qual ele construiu. Isso eu vi, senador Paulo Paim. E foram várias vezes. Eu tenho muitas ações. Em nenhum momento discuti nada que não pudesse ser discutido. Por isso que talvez ganhamos quase todas ou todas. O descumprimento do regulamento. A judicialização que desagou nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, decretando a incompetência da Justiça do Trabalho depois de quase 30 anos. Porque eu não posso ter um plano Petros. Nem o senhor, senador Paulo Paim. Nem o senhor, senador Wellington. Por quê? Porque ele deriva do contrato de trabalho. Ele decorre do contrato de trabalho. E os mais antigos sabem, assina primeiro o contrato com Petros, com FUNCEF, com Eletrobras, com Real Grandeza, para depois assinar o contrato de trabalho. Isso tudo criou uma grande confusão, senador. Por exemplo, dizem, e aí eu vou ter que repetir, que os participantes assistidos e beneficiários do plano de previdência privado fechado são assegurados e acobertados pelo manto do Código de Defesa do Consumidor, porque há uma relação de consumo. Onde? Que consumo, senador? Que consumo? Diferente, eu, Vossa Excelência e o senador Wellington, dirigimos agora o Banco do Brasil e fazer um PGBL, sei lá. Esse sim é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Por quê? É regido pelo Ministério da Fazenda. O da fechada, pelo Ministério da Previdência. Essa grande celeuma e confusão, eu disse a alguns ministros, no sentido de tentar defender a competência da Justiça do Trabalho. É indubitável que seria a competência da Justiça do Trabalho. Mas é uma discussão que não cabe aqui. Só para registrar. Registrar que o que ocorre, e a grande mazela, é o desrespeito ao contrato. Aquilo que foi compromissado. E aí gera uma consequência sem tamanhos. Por exemplo, eu tenho desde 2004 os balanços da Fundação Petrobras, eu não sei efetivamente quanto é o custo discriminado, qual é o passivo judicial que vai gerar. Por acaso, eu analisei agora a questão da Portos e, interessante, muito bem demonstrado, todos os ativos e passivos. Então, qual é o passivo hoje que teria a FUNCEF?
Qual é o passivo que teria hoje essas empresas em decorrência dessa ingerência, má gerência ou desse descumprimento velado? Velado. Eu tenho documentos onde a Petrobras e Petro dizem, olha, nós vamos ter que agora dar qualquer outro abono salarial, vamos ter que dar qualquer outra coisa menos aumento salarial. Isso é o ato jurídico perfeito. Que veio a lei complementar 108 e 109 com um novo modelo. O que não se pode e não se deve é pegar esse novo modelo e retroagir a 70. Não pode. É o que estão querendo fazer e é o que está sendo feito. Ao ponto de o próprio Judiciário, o próprio Tribunal Superior do Trabalho ter dito agora em 2 acordos recentes, não, pode retroagir. Não, como? Não tem. Então, se os blocos são bem definidos hoje, antes e depois da Lei Complementar 108, ou melhor, antes ou depois da Emenda Constitucional 20/98, que insere um parágrafo 2º no artigo 202 e diz: o contrato que é firmado entre a fundação e o empregado não integra o contrato de trabalho. Oxalá que diga, então, que todos aqueles que foram admitidos após 98 a emenda constitucional estariam assim regidos. Mas não foi assim. Então, o grande problema é o descumprimento. É o descumprimento do contrato. E isso, eu ouvi muito isso do Maia. É o descumprimento do contrato. A grande discussão, hoje, se todos tivessem cumprido de forma fidedigna, ok. A questão da responsabilização da União ou não está gerando um certo entrave, e aí o doutor José Maria pode, de repente, esclarecer. O Tribunal de Contas se acha agora no direito de também fiscalizar. Está na revista da ABRAP. O Tribunal de Contas da União agora quer fiscalizar. E, respondendo já por a reboque, nós estamos indo, sim, à Procuradoria da República. E nós noticiamos ao Tribunal de Contas da União as possíveis consequências que podem ocasionar essa situação específica e particular da separação de massas. Me preocupa muito, senador, a questão de Libra, porque foi criada no dia 1º de agosto, se não me falha a memória, a PPSA. E como fica a Petróleo SA, que é patrocinadora de todo esse aporte financeiro do plano de fundação, do plano Petros? Como fica? Ela vai ficar saudável, não vai ficar saudável? Qual é daqui a 10 anos, 15 anos, como que vai ficar a Petróleo? Uma mera executora? Ou a Petróleo que nós conhecemos hoje? Como vai ficar diante do que nós estamos vendo a PPSA? Então, não adianta também ter tudo definido e ter uma patrocinadora que efetivamente não tem o como aportar. Então, essa justa medida que o Antônio Braulio disse, para mim, é que tem uma disposição da lei, senador, que ele fala em direito acumulado. Eu não sei de onde tiraram isso. Eu conheço o direito adquirido. Direito acumulado eu estou tentando entender. É um divisor de águas. Tem que se respeitar o ato jurídico perfeito e o contrato que foi firmado. Essa é a segurança jurídica prevista na Carta. Se o contrato for respeitado, nós não voltaremos aqui. O senhor pode ter certeza, não voltaremos aqui. Agora não adianta desrespeitar o contrato como é desrespeitado. Tudo bem. Foi o doutor Rogério José Pereira Derby.